Oi. Você está no Falando a Verdade. Ajude a divulgar o Evangelho, deixando o seu like e também um comentário. Isso ajuda muito para que esse vídeo chegue a muito mais pessoas. Seja evangelista, divulgue a palavra de Deus. Não custa nada deixar um like e escrever um comentário. Deus lhe abençoe. Oi, hoje é dia 14 de janeiro do ano de 2025 e nós estamos em mais um Falando a Verdade. Você com certeza começou com o pé direito em 2026, não é? Se você colocou Jesus acima de tudo, se você pediu para Jesus que tudo corra bem neste ano, olha, com certeza você está no caminho certo e é claro, você sim entrou com o pé direito. Hoje eu quero falar de um negócio muito legal, muito bacana e que você vai gostar também. Quem é que não quer ter um 2026 muito próspero? Quem é que não gostaria de colocar todas as contas no verde? Eu, por exemplo, claro, quem é que não gosta? Então vamos falar sobre isso. Mas o que será que nós temos que fazer para termos um 2026 abençoado, cheio de venturas e o melhor de tudo, né? Ter os 12 meses muito abençoado por Jesus? Eu vou falar para você. É claro, nós temos que pegar a Bíblia. É aqui que ensina tudo, principalmente para que nós consigamos não ficar no vermelho em 2026 e também ficar longe de Mamon. Eu vou falar para você uma coisa maravilhosa que desde o Gênesis já acontecia. E olha, o que eu vou falar para você aplica para qualquer pessoa. Para mim, para você que tem muito dinheiro, para você que não tem dinheiro, para você que está com problema, para você que não está com problema. Vamos então na palavra e aí você vai entender o que é que eu estou falando e onde é que eu quero chegar. Mas antes disso, meus irmãos, minhas irmãs, que vocês tenham um ano de 2026 muito abençoado. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso esteja todos os dias, neste ano de 2026, cuidando de você, cuidando da sua família, cuidando da sua empresa, cuidando da sua vida profissional, enfim, que nesse ano de 2026 nós consigamos colocar Deus acima de tudo. E aí, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Essa aqui é a NAA. É uma Bíblia de estudo. Eu gosto muito dessa Bíblia. É muito legal a maneira como ela se apresenta. É fácil demais ler a Bíblia nesse jeito que está aqui. Eu aconselho, se você puder, adquira uma. NAA. É uma Bíblia muito interessante, uma Bíblia de ensino e você vai aprender muita coisa. Para que você entenda o contexto dos versículos que vamos ler, vamos falar sobre Abraão, sobre Isaac e sobre Jacó. Todos eles foram muito abençoados porque andaram com Deus. O primeiro versículo é esse aqui, ó. Gênesis capítulo 24, versículo 1. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Veja o que está escrito. O Senhor o havia abençoado em tudo. O que é que nós entendemos? Quem abençoou Abraão? O Senhor Deus Todo-Poderoso. Como foi que Deus abençoou Abraão? Deus abençoou em tudo. Guarde isso no seu coração. A maioria das pessoas que leem Bíblia já conhecem a história de Abraão,
principalmente quando Deus pediu para ele o único filho que ele tinha, Isaque. E Abraão não pensou duas vezes. Ele foi lá e foi até as últimas consequências. Abraão, o tempo inteiro, obedeceu ao Senhor. Tudo que Deus falou para Abraão, ele fez. E é aqui que eu quero falar para você. A obediência gera a prosperidade. É por isso que Abraão tinha tudo que ele tinha. A própria palavra diz: Deus abençoou Abraão em tudo. Por quê? Abraão andava com Deus. Abraão obedecia. Nem o único filho dele, Abraão não pensou duas vezes. Abraão ia sim obedecer o que Deus havia pedido. No ano de 2026, da mesma maneira que Deus estava com Abraão, Deus quer andar com você. E ainda que Deus não vá pedir o filho que você tem, mas Deus continua pedindo outras coisas. É sobre isso que nós temos que pensar. Será que nós estamos obedecendo a palavra do Senhor? Será que nós temos um coração igualzinho de Abraão, prontos a obedecer ao Senhor? Tem para você aqui um outro versículo muito interessante. Preste atenção. Gênesis capítulo 24, versículo 35. O Senhor tem abençoado muito o meu Senhor, e ele se tornou um grande homem. O Senhor lhe deu ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Aqui é quando Abraão, o empregado dele, para trazer uma esposa para Isaque. Quando ele chegou lá, ele falou isso aqui. Eu vou repetir para você, agora você já se encontrou aqui na Bíblia, né? Preste atenção, olha só o que está escrito aqui. O Senhor Deus tem abençoado muito o meu Senhor. Esse meu Senhor que ele está falando é Abraão, tá? E ele se tornou um grande homem. O Senhor lhe deu ovelhas, bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Ou seja, Deus abençoou muito Abraão. Quando Abraão morreu, Isaque continuou. E olha, a vida de Isaque não era fácil. Havia problemas ali. Havia inveja. Até os poços. Os inimigos jogaram terra. Não foi fácil para Isaque. Ele foi mandado embora. Mandaram ele para longe. Gênesis capítulo 26, versículos 12 a 14. Diz assim a palavra: Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. O que eu quero falar para você é que não é fácil para ninguém não. Porque se tudo que você faz do seu jeito, ainda que você esteja na presença do Senhor, ainda que você tenha um tempinho todo dia para conversar com o Senhor, para ler a palavra, o devocional que eu sempre digo aqui para você, tem também o inimigo. Por isso que nós temos problemas. Com Isaque não foi diferente. As pessoas tinham inveja dele, tanto é que mandaram ele para longe. Mas você viu o que aconteceu? Deus continuou abençoando a vida de Isaque. Por quê? Porque Isaque obedecia. Quando Deus falava, vai para lá, ele ia. Quando o Senhor falava, não vai para lá, ele não ia. Tudo o que acontecia, Deus sempre estava de olho em Isaque. E esse mesmo Deus está de olho em mim e em você.
A palavra fala que os olhos do Senhor estão sobre todos nós, sobre todos os homens. A mesma coisa que aconteceu com Isaac pode acontecer com você. Aí você fala assim: mas acontece que Abraão já tinha dinheiro, Isaac já tinha dinheiro, e eu que não tenho nada, e eu que estou no vermelho. Será que é a mesma coisa? Então vamos falar da terceira pessoa que era pobre, pobre, pobre. Não tinha nada, nada e nada. Eu estou falando de Jacó. Você conhece a história? Não? Olha, Jacó, pelo próprio nome que fala, ele enganava todo mundo. Enganou o pai, enganou o irmão. Ele saiu correndo porque queriam matar ele. Ele não levou nada consigo. Mas olha só esse versículo aqui, olha o que aconteceu com Jacó depois que ele se encontrou com Deus. Olha só o que está escrito aqui. Gênesis capítulo 30, versículo 43. E o homem, este homem é Jacó, tá? E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, servas, servos, camelos e jumentos. A mesma coisa que aconteceu com Abraão, que aconteceu com Isaac e com Jacó. Depois que ele teve o encontro, a vida dele mudou. Olha, ele foi enganado. Foi muito difícil a vida de Jacó. Mas quando ele encontrou Deus, a vida mudou. Eu não estou falando que virou um paraíso. Não, teve muito trabalho, muita coisa para fazer. Mas a Bíblia diz aqui, capítulo 30, versículo 43. E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, servas, servos, camelos e jumentos. Para que você entenda, eu vou deixar mais um versículo aqui para você entender o segredo para que você seja próspero em 2026. Voltamos aqui um pouquinho para trás. Gênesis capítulo 28, versículo 20 até o 22. Diz assim: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Meus irmãos, esse é o segredo. Obediência ao Senhor nosso Deus. Foi isso que Jacó fez. Jacó não tinha nada. Ele saiu correndo porque ele enganou o irmão e o irmão queria matar ele. Aí a mãe falou: filho, some daqui, porque o seu irmão quer matar você. Ele saiu sem nada. E quando ele foi chegar lá, não era fácil para ele não. Ele teve que trabalhar muito. E ele foi enganado. Olha, não foi fácil. Mas acontece que antes de chegar no destino dele, ele teve esse versículo que eu acabei de ler para você. Ele fez um voto e ele foi fiel. Ele começou a ter uma intimidade com Deus. E aí Deus foi mudando a vida dele. E quando ele voltou de volta para o pai, ele não era aquele cara que saiu correndo. Ele era muito rico. Meus irmãos, quantas pessoas hoje não estão no vermelho? Quantas pessoas hoje pegaram até dinheiro em agiota? Por quê? Estava desesperado. Mas em 26 tudo pode mudar. Eu não estou falando que você vai ser como aquele cara que ganhou sozinho na cena. Eu estou dizendo de prosperidade. O que é prosperidade? Você vai ter saúde, você vai ter comida, você vai ter calçado, você vai ter roupas, você vai ter paz. Isso é que é prosperidade nesse ano de 2026.
Agora, o que é que você precisa fazer? Você precisa andar na presença de Deus. Você precisa ler a Bíblia do Senhor. Você precisa conhecer esse Jesus Todo-Poderoso. Olha quantas pessoas desistiram de andar com Jesus. Quantas pessoas deixaram as igrejas e não estão indo em lugar algum. No ano de 2025, eu fiquei falando o tempo inteiro. Todo o dinheiro que nós conhecemos, o dinheiro que nós conhecemos aqui nesse mundo, vai ficar tudo aqui. O que sobe são as suas obras diante de Deus. Isso não quer dizer que isso não seja impossível, que você tenha muito dinheiro. Não. Tudo é possível para aquele que crê. O que eu falo para você, principalmente para você, meu irmão, minha irmã, que está no vermelho. Olha quanta coisa aconteceu com Jacó. Olha o que aconteceu na vida dele, como ele sofreu. Mas depois que ele começou a andar na presença de Deus, tudo mudou. Eu não preciso nem falar de Jó. Todo mundo sabe o que aconteceu com Jó. Tudo que ele sofreu, mas como foi que terminou a vida de Jó? Meu irmão, minha irmã, estamos no primeiro mês de 2026. E talvez você esteja no super, ultra, mega vermelho. Às vezes você não consiga hoje ir no supermercado, mas isso não significa que isso não possa ser mudado. O segredo de Abraão, Isaac e depois Jacó, obediência ao Senhor. É isso que fez a diferença. E serve para mim, serve para você. Nós não fomos criados para ficar derrotados. Nós somos mais que vencedores em quem? Em Cristo Jesus Todo-Poderoso. E essa palavra que eu deixo para você agora, 14 de janeiro de 2026. Confia no Senhor nosso Deus. Se você está longe, volta. Se você ainda não ouviu falar de Jesus Cristo, dê a sua vida para Ele. Aceita Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Mas Geraldo, o que é Senhor da minha vida? É você obedecer a palavra de Deus. É você conhecer Jesus Cristo. É você ler a palavra e ter fome da Bíblia. Olha, eu digo para você, se você fizer igualzinho a Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros heróis da Bíblia, tantas pessoas no ano de 2025 que venceram em Cristo, pode ser você em 2026. Não olhe para os problemas, olhe para a solução. E a solução tem nome: Jesus Cristo. É o segredo do dinheiro. É o segredo da prosperidade. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Oi. Você está no Falando a Verdade. Ajude a divulgar o Evangelho, deixando o seu like e também um comentário. Isso ajuda muito para que esse vídeo chegue a muito mais pessoas. Seja evangelista, divulgue a palavra de Deus. Não custa nada deixar um like e escrever um comentário. Deus lhe abençoe.